Bom dia, turma. Veja bem, hoje nós iremos fazer atividades de ciências e de ensino religioso. Na atividade de ciência, nós temos seres produtores, consumidores e decompositores. Nós vamos falar sobre a alimentação dos seres vivos, dos animais. Então, quem são os produtores? São as plantas, as águas e as bactérias. Por quê? Porque elas produzem seu próprio alimento. Elas não precisam buscar em outro lugar, elas têm como fonte de alimentação a própria natureza. Então, eles são chamados de produtores. Os secundários ou consumidores são aqueles que se alimentam de outros animais ou de outras plantas. Então, eles são secundários. Quem são os secundários? Os animais herbívoros que comem plantas. E os terciários são também consumidores que comem plantas ou animais. Podem ser carnívoros ou onívoros. Carnívoro que come carne, se alimenta exclusivamente de outros animais, carne. E onívoros que se alimentam tanto de animais como de planta. Aqui nós temos um exercício. Quem seria aqui? Então você vai completar. Quem são os consumidores primários? Aqui nós temos a planta, né, que não é consumidora, já que ela produz, a flor que produz seu próprio alimento. Então, quem é o primário? Aquele que está se alimentando da planta. O secundário, que se alimentou do animal que se alimentou da planta. O terciário, aquele que se alimenta de outro animal. E assim você vai fazendo. Aqui nós temos outro exercício sobre a definição de cadeia alimentar. Quem são os animais que produzem o seu próprio alimento? Você vai responder. E aqui nós temos outro desenho, né, sobre a alimentação dos animais. Depois nós vamos fazer a atividade de ensino religioso. Hoje nós estamos falando sobre generosidade. O que é a generosidade? É a capacidade que a pessoa tem de ajudar o próximo, né? Esse é um dos mandamentos cristãos, que Jesus lá, né, no Sermão da Montanha diz, ajudar o seu próximo, ou amar o seu próximo como a si mesmo. Então, como é que eu sou uma pessoa generosa? Eu sou capaz de me colocar no lugar do outro, de ajudar aqueles que precisam. Então, aqui tem um pequeno texto que você vai ler. Ser generoso é perdoar sempre que necessário. Jesus falou, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? O servo perguntou. Jesus disse, não, 70 vezes 7. Ou seja, inúmeras vezes, não precisa contar. Mas sempre que a gente tiver a necessidade de perdoar, de ajudar o próximo, isso é um ato de amor, um ato cristão, um ato de generosidade. Ser generoso é ter a gentileza de expressar a bondade. A bondade, não falar sem agredir as pessoas, né? Às vezes a gente tá triste porque foi maltratado e tudo, mas não é por isso que eu devo maltratar os outros. Do mesmo jeito que eu não gostei de ser maltratado, de ser humilhado, a outra pessoa também não vai gostar. Então a gente tem que ter a capacidade de sublimar. O que é sublimar? De superar essa ofensa. E, da mesma forma, não ofender o próximo. Né? Esse é um mandamento cristão e uma das leis de civilidade. Se eu quero viver bem com os outros, então eu tenho que tratar bem ele, né? Lembrando sempre, eu vou tratar o próximo da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Aí aqui tem um pequeno exercícios, né, que você vai completar. A é uma virtude que deixa as pessoas felizes. Aí você vai completar com as palavras. Do outro lado, nós temos também, sou generoso quando? Aí você vai ler tudo isso. Nós temos um acróstico aqui, né? Generosidade vem de cima e cada uma frase. Depois você vai completar esse quadradinho. Fiquem com Deus e façam com alegria, né? Que Deus ajuda aquele que trabalha com alegria. Vamos nós.